Olá, sejam bem-vindos ao devocional resumo da devocional Mulheres Enraizadas da Viviane Martinelli. Tem um tempo que eu prometi fazer essa devocional aqui no canal, só que a vida acontece, né, gente? E eu fico esperando o momento perfeito, a luz perfeita, o cabelo perfeito, e eu nunca vou fazer. Mas decidi fazer do jeito que der. Do jeito que der, é esse jeito. E a primeira do dia de devocional, o tema é Tudo começa com uma semente. E o texto base que ela utiliza é João 12, 24, que diz o seguinte: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Eu não vou ler o devocional, mas eu vou ler os pontos que me chamaram a atenção no devocional e compartilhar algumas reflexões que eu fiz em cima dele. A coisa que mais chamou minha atenção, assim, de cara, em relação a isso, foi como a gente enxerga a semente. Tudo começa com uma semente, mas a gente vê essa semente como? Como você percebe essa semente na sua vida, as sementes da sua vida? E aí ela tem uma frase que ela diz o seguinte: tudo que Deus realiza traz a marca dele. Tudo que Deus realiza traz a marca dele. O que significa dizer que os atos divinos em nós constituem uma semente. Então, tudo que Deus realiza traz a marca dele. Então, existe um DNA eterno dentro de nós, plantados por essa semente divina, que traz a marca de Deus. Né? E aí, pontuo algumas coisas que me saltaram ao ler o texto, ao ler essa devocional. Primeiro, cada semente possui um potencial em si. Toda semente ela possui um potencial de desenvolvimento em si. Segundo, a semente irá se desenvolver no ambiente correto. Potencial de semente e ambiente correto. Imediatamente eu lembrei da parábola do semeador. Às vezes a mesma semente, o mesmo potencial de semente, jogado em terrenos diferentes, vai ter um resultado diferente. A gente lembra, quando a gente lê a parábola do semeador, que a semente que caiu em meio aos espinhais, ela chegou a florescer, mas ela foi sufocada pelos espinhais e morreu. E a semente, quando ela é plantada no lugar certo, ela floresce a 30, 60 e 100 por um. Às vezes, não é o problema a semente que você carrega. Às vezes é onde ela está sendo plantada que é o problema. Às vezes você já identificou essa semente, esse potencial divino dentro de você. Porém, contudo, todavia, você está tentando plantar esse potencial, plantar esse dom, esse talento, essa habilidade no lugar incorreto, em que não está tendo força para crescer. E aí ela dá um exemplo que ela foi visitar uma tribo indígena e viu muitas pessoas usando colares de semente. Ela pensou, aquela semente ela nunca vai florescer porque ela não está na terra, ela se transformou num colar. O colar é bonito? É uma graça, mas cumpre o propósito da semente? Não cumpre. Às vezes você está até conseguindo fazer alguma coisa com a semente que foi botada dentro de você, mas ela não está gerando vida, ela não está gerando fruto, porque ela está sendo apenas uma coisa bonita para ser mostrada. É uma reflexão. E o terceiro ponto é, o grão precisa morrer para nascer algo novo. Aí pega, né? O grão precisa morrer para nascer algo novo. Aí acontece quando abrimos mão de quem sempre fomos para que floresça quem podemos vir a ser. Então, assim, é complicado quando a gente pensa que a mudança de terreno, o terreno certo, implica numa mudança nossa. Às vezes a gente está num lugar de conforto, num lugar que é familiar, em que a gente conhece as coisas boas e as coisas ruins, onde a gente sabe se movimentar, mas aquela semente eterna, aquele fruto que precisa nascer para alimentar pessoas, para testemunhar da bondade de Deus, ele não está florescendo. E isso implica uma mudança nossa. Às vezes é uma mudança interna, um ajuste interno, e às vezes é uma mudança geográfica que precisa acontecer. Aí
ela compartilha algo no Salmo 139. Só que ela compartilha uma coisa, eu vou compartilhar outra. Salmo 139, no versículo 16, está escrito assim: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Quando a gente olha para a nossa história de vida, para tudo que deu certo, para tudo que deu errado, a gente pensa, será que essa semente ainda tem chances de florescer, de brotar? Mas todos os nossos dias foram escritos pelo Senhor. Claro que nós temos um livre-arbítrio que gera consequências das nossas decisões, mas o fato é que nada se perdeu, está solto nas mãos de Deus. Ele já sabia das nossas escolhas, ele é onipotente, onipresente, ele é eterno, ele é o princípio e o fim. Então, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões também foram pesadas. Ele conhecia a tua história, a minha história, desde que nós éramos um embrião. Então, assim, um exemplo bíblico muito legal que eu estava pensando esses dias, alguma pregação, foi de Jonas. Inclusive, o preletor, né, dessa noite, ele leu o Salmo de 139, leu a história de Jonas, só faltou esse fechamento que, para mim, por conhecer esse detalhe, fez toda a diferença. Por quê? O que acontece? Existiam outros profetas na época de Jonas que Deus poderia ter enviado para Nínive. Então, por que Jonas, um cara que detestava Nínive, que queria que Nínive se explodisse, foi escolhido por Deus? Se ele conhecia a história dele desde o embrião e sabia que ele não gostava de Nínive. Simples, Deus sabia que Jonas ia fugir. Deus sabia que Jonas ia ser engolido por um peixe gigante. E Deus já tinha escrito que esse peixe ia vomitar Jonas numa praia. E o que acontece? Nessa época, o povo de Nínive tinha um dos seus principais deuses a serem adorados, Dagon, que era um deus, metade peixe, metade homem. Então, quando o pessoal que estava ali na praia, trabalhando, os pescadores, viram um homem sair de dentro de um peixe, eles consideraram que era a divindade deles que estava se materializando. Então, tudo que Jonas falou, mesmo sendo uma pregação, arrependei-vos, raça de víboras, vocês vão morrer no mármore do inferno, mesmo sendo uma pregação extremamente dura, Nínive se converteu, tem uma conversão coletiva. Por quê? Por causa da simbologia que Jonas representou ao ser regurgitado pelo peixe. Olha que incrível. Então, assim, a gente precisa considerar a nossa história, as coisas que a gente vivenciou como parte dessa semente que foi plantada por Deus. Entender nossa história é um meio para descobrir quem o Senhor deseja que a gente se torne. Entender nossa história é compreender quem o Senhor deseja que a gente se torne. Às vezes você vem de uma situação muito desafiadora na sua vida, que vai servir como testemunho, ponto de contato para outras pessoas que você vai ser usado para abençoar. Porque o culto, ele não é um fim em si mesmo, ele serve para servir para o outro. Nossos frutos servem para o outro. E aí, para encerrar esse primeiro dia de devocional, a Viviane ela deixa uma frase final que fala o seguinte: empreenda essa jornada com a convicção de que você é uma semente que deu certo. Quando tudo está dando errado, é difícil a gente se perceber como alguém que está dando certo. Quando a gente está no meio do processo, é difícil perceber isso. Mas a semente ela precisa morrer para ela frutificar, que é o que foi dito lá em cima. Então, tudo está dentro dos planos, todos os nossos dias foram escritos. Que a gente possa refletir que nossas dores, nossas lutas, nossos desafios, eles têm um propósito. Eles não são à toa, eles não são meramente pela nossa dor, meramente porque estamos sofrendo consequências de algo que a gente fez ou deixou de fazer. Também tem propósito nisso. Claro que Deus quer que a gente flua de uma maneira mais leve, mas a vida é feita de ação e reação. E às vezes é preciso passar por essas ações e reações para se apropriar
de algumas verdades, de uma autoridade para dar, para fluir como a gente precisa fluir. Então, por aqui fica nossa primeira devocional do Mulheres Enraizadas.